No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre traumas. Esse assunto ele mexe, né, muito com a gente. Muitas vezes a gente é guiado por traumas sem nem saber. E nessa semana, né, da consciência negra, eu tava pensando um pouco mais sobre esse assunto, estudando também um pouco mais, né, tudo que a ciência vem trazendo, vem descoberto. E conversando também com meus filhos, né, sobre os movimentos, né, de luta, de resistência, tudo como é que foi, né, e como é importante a gente trazer essa consciência para as crianças também, né, de que somos todos um, de tudo que aconteceu na história e da importância da gente respeitar, né, respeitar todos os povos, respeitar todas as pessoas, que todos somos um, que todos somos filhos do mesmo Deus. Né? E nessa conversa eu pensei, não, mas tem coisas que eu ainda também preciso levar, né, para as pessoas para poder compreender mais, porque muitas vezes a gente pensa, mas isso aconteceu lá atrás, né? Já faz quantos anos já que aconteceu e ainda tem toda essa repercussão e ainda eles ficam todos assim se vitimizando e acontece tal coisa. Eu sei que muita gente tem esse tipo de pensamento, então por isso que eu quis gravar esse vídeo, né? Porque o que a ciência está cada vez mais descobrindo a respeito do trauma? Que tanto os nossos DNAs quanto as nossas células, elas carregam essas memórias. Então não importa quanto tempo tenha passado, né? Se não houve um processo de cura, se não houve um processo de ressignificação, de libertação, a gente vai continuar perpetuando e carregando essas memórias, né? Então, imagina esses grupos, né, que sofreram traumas ainda maiores, né? Os negros, os judeus, os índios ou vários outros tipos de grupos, né, que sofrem determinadas perseguições ainda, né, mais violência. Então, há quantas gerações, né, que isso já vem se perpetuando? E no nosso gene, no nosso DNA, nas nossas células, a gente carrega toda essa herança genética, né? Então, por mais que hoje ainda está muito diferente, mas existe ainda, né, todo esse racismo, preconceito, ele existe. E tanto é que, tanto assim como essa geração, né, os negros e tudo mais carregam esse trauma, nós também, né, nós também carregamos os preconceitos, nós também carregamos os nossos traumas. Então, por mais que conscientemente, não, eu respeito todo mundo é igual, eu posso falar isso às vezes de maneira consciente, né, mais racional, dependendo também o meu grau de, né, do que eu penso sobre isso. Mas às vezes no inconsciente eu tenho alguns pensamentos, alguns comportamentos que vêm lá também da minha herança genética, né? Como que a minha família se comportava nesse meio, o que ela pensava. Então, muitas coisas eu já trago também, né, na própria minha ancestralidade, no próprio meio que eu fui inserido. Então o ambiente ele também interfere muito. Então como é importante às vezes a gente ampliar a consciência, eu quis trazer esse assunto por causa disso, porque quando a gente está educando um filho, né, quando a gente está educando, falando sobre educação, ampliação de consciência, não é só sobre agora, né, o que muitas vezes a gente sente, o que muitas vezes a gente vê, que muitas vezes a gente nem sempre é racional, né? O nosso cérebro consciente e racional, gente, ele representa pouco, né? 5% a gente consegue ali pensar pelo racional. A maioria dessas memórias, a maioria desses traumas, a maioria de tudo tá no nosso inconsciente, que a gente nem tem noção, né? Que a gente nem sabe, mas a gente sente, o corpo sente. A gente muitas vezes é travado por elas, muitas vezes a gente tem muitas crenças, né? A nossa vida é guiada por elas se a gente não começa a ter consciência, né? Então, por isso que eu busco cada vez no meu trabalho, nos meus atendimentos, ampliar essa consciência, porque trazer do inconsciente pro consciente, né? Porque, como diz Jung, né? Se a gente não ter noção, né, disso, a gente vai deixar o nosso inconsciente guiando a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. Então, olhar para essas histórias desses povos, olhar para nossas próprias histórias, entendendo que existe, né, uma herança também genética, existe dores aí que vêm de gerações. Isso, né, pode fazer com que a gente julgue menos, com que a gente compreenda melhor, com que a gente se associe, né, a movimentos de uma forma positiva, né, não pela guerra, não pela né, mas se associe pela união, se associe se apoderando, né, de cada um, que cada um possa se apoderar, né, do seu poder como povo, como cultura, né, que ninguém é menor que ninguém
é menos, que ninguém é, isso é melhor, o outro é ruim. Então que a gente possa realmente fortalecer esse poder, né, de cada manifestação cultural, de cada povo, entendendo que somos todos irmãos, entendendo que estamos aqui, né, cada um para evoluir, cada um nasce num continente, cada pessoa nasce. Isso são os planos de Deus, né? Coisas que nem tudo a gente entende, mas cada um tem um propósito, aonde foi colocado, aonde tá, né? E com certeza o propósito maior da nossa vida é a gente se curar, é a gente resgatar o nosso poder, né? Como alma, como pessoa, é a gente fazer a diferença, né? Na nossa vida e no lugar onde a gente foi, onde a gente tá, né? É a gente levar essa consciência maior e aprendendo a desenvolver essas virtudes, né? Do amor, da união, da aceitação, do não julgamento, né? Da igualdade, então todas essas virtudes que a gente tá vindo aprender também a desenvolver. Então eu quis trazer esse vídeo pra gente realmente ampliar a consciência, né? Sobre trauma. E trauma, às vezes a gente, mas trauma é só esses eventos, assim, o que fizeram, né, com os negros, o que fizeram com os índios, o que fizeram com outros povos, né, enfim, com judeus, enfim, não. Hoje a ciência demonstra que não só esses são traumas, né, bem grandes, né, tem vários níveis de trauma. Hoje a ciência já demonstra que tem esses traumas que tem um impacto maior, muito mais, né? E o quanto isso, com certeza, né, vem muito mais forte, né, na descendência, nas células do DNA, mas também existem aqueles traumas que a gente vivencia, né? Desde a nossa criança ferida, que vivencia muitos traumas, que muitas vezes o adulto, ele acha que não é traumático, ou tem coisas que o adulto acha que é e para a criança não é. Então, às vezes, não é só também o evento que aconteceu, é como que a criança se sentiu, como que a pessoa se sentiu diante daquilo, né? Então, para uma criança, às vezes, que passou por alguma experiência, depois ela ficou bem, ela foi acolhida, os pais estiveram perto, né? Ela se sentiu amada, acolhida, ouvida e passou por tudo bem por essa experiência. Agora, outra criança que às vezes passou por uma mesma experiência desafiadora, ela não foi ouvida, ela não foi, duvidaram dela, ela foi criticada, ela foi deixada sozinha. Então, aí que se dá mais um evento traumático. Né? É muito também da sensação de como que, se ela foi amparada ou não depois daquele evento. Né? Então hoje também, cada vez mais, né, Gabor Maté, um grande estudioso do trauma, entre outros, já demonstra o quanto o evento tem impacto também, mas muito mais impacto tem o que acontece depois, né? Como que aquela criança, ela consegue lidar, como que aquela pessoa, ela lida depois, com as coisas, né? Se ela tem apoio, se ela tem segurança, se ela consegue, se ela se sente ouvida. Então, tudo isso vai impactar, né, no quanto esse trauma vai continuar influenciando ou não, né, na nossa vida, das outras pessoas. Então, existe também os nossos traumas, né? Todo mundo tem esses traumas de grupo, né, de maiores, como eu estava comentando, mas também existem os traumas menores, né? Que são traumas que todo mundo carrega. De muitas vezes, né, sensações de abandono, sensação de rejeição, são as feridas, né? O trauma, ele é como se fosse feridas. Então fica aquela memória no nosso corpo, então a gente se sente mal, vem aquele pensamento, vem aquele sentimento, aonde eu vou, às vezes eu tô com aquela sensação dentro de mim, que estão falando mal de mim, que estão me perseguindo, então isso, né? Todos esses povos, eles carregam muito dentro deles, e nós também, né? Muitas vezes carregamos outros tipos de trauma, mas no fundo se assemelha muito também, né? Essas partes das feridas, né? Então aquela sensação por onde eu vou, que eu sinto que estão me rejeitando, que estão me perseguindo, que estão me falando de mim. Então tudo isso são traumas que o nosso corpo, a nossa mente estão ali se manifestando por causa das memórias, né? Então fazer um processo de ampliar a consciência terapêutico, né, de tratamento para tudo isso é muito importante, né? E também são vários tratamentos, né? Eu faço isso nos meus atendimentos e tudo mais, e também além disso, né, para além desse ampliação da consciência, ajudar na limpeza de traumas, né, que isso a gente pode procurar um tratamento terapêutico. Para além desse tratamento que eu também dou, existe, né? A gente pode ver muitas coisas, né, que as culturas já trazem, através da dança, através da música, através da expressão corporal, né? Tudo isso ajuda nessa cura do trauma, né? Tudo isso vai liberando toda essa rigidez, toda essa coisa do corpo. Até eu fui num evento final de semana e tava uma angolana lá, uma política da Angola ou Moçambique.
ela estava contando a história dela e tudo mais, né? E tudo, o desafio e toda a pobreza e tudo que ela estava passando lá, né? A realidade, como que é a realidade dela, né? Lá na África, como que era a realidade. E assim, crianças desnutridas e aquela fome e tudo aquilo lá. E só que dentro dela sempre teve essa busca, né? Deus sempre põe algumas pessoas para auxiliar, né? Então, dentro dela sempre teve essa busca, tipo assim, eu vou conseguir algo mais, eu vou ajudar essas pessoas, eu vou para dar amparo, né? Então, ela foi se reconstruindo, ela foi conseguindo acessar outras coisas, e ela tá cada vez mais conseguindo ajudar essas pessoas lá da África. E daí ela falou, né, da dança, o quanto a dança, a expressão, o canto ajuda eles, né, a superar esses traumas, a superar tudo isso. E ela fez uma dança lá, eu achei tão lindo, assim, e aquilo nossa, como é legal, né? A gente vê aqui também no Brasil, né, a capoeira, que era uma forma também deles treinar a luta, tudo mais, de uma forma meio moqueada, mas é uma expressão cultural também, né? Então as danças, a música, essa energia, tudo isso ajuda, né, na liberação desses traumas, no fortalecimento dessas culturas. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente vai julgar, quando a gente vai falar qualquer coisa, dessas expressões culturais, porque tem tudo a ver com aquele povo, né? Então a gente tem que realmente respeitar, tem que realmente aprender mais sobre elas, e também saber quais são as nossas, né? O que nos representa, quais são os nossos traumas e o que eu posso fazer para estar liberando eles, né? Para sair também desse estado de hipervigilância, de julgamento, de me sentir mal, da minha vida tá toda travada, porque muitas dessas memórias podem estar, né, limitando e travando a nossa vida, e travando os nossos relacionamentos, e travando realmente a evolução da humanidade. Então esse era o recado que eu queria passar hoje, né? Se vocês espero, né, que eu tenha contribuído para ampliar um pouco mais a consciência sobre esse assunto, né, que a gente possa compreender um pouco mais a fundo, né, o quanto essas memórias, né, que vêm lá de trás de muitas gerações impactam até hoje a nossa vida, né, e o quanto é importante também a gente, como seres humanos, né, fazer esse caminho, essa busca de retorno à nossa essência, de cura, de limpeza de traumas, né, de ir buscar por vários meios, né, seja terapêutico, né, eu ali nos meus atendimentos eu também faço isso, né, com as mães, né, o meu atendimento é mais focado com as mães, para que a gente não precise, possa romper esse ciclo, né, que a gente não precise levar esses traumas adiante, que a gente possa criar crianças mais livres, né, com mais limpas, mais conectadas com a essência, que a gente não fique perpetuando, né, esses traumas também na vida delas. E pode ser por nós, né, quebrar esse ciclo. Você que tá aqui, né, é uma grande convidada para estar fazendo, né, para quebrar esse ciclo, para estar buscando entender, né, quem sabe até a tua própria história, da tua origem, a história desses povos, né, para que a gente possa juntos estar se curando, né, e tudo isso vai ajudar toda a humanidade. Então, esse era o meu recado de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.